Olá, seja bem-vindo a mais um programa Pensar Agro. Eu sou Izan Rezende e hoje nós estamos aqui com Frederico Azevedo, advogado e superintendente das organizações Das cooperativas brasileiras. Cooperativas brasileiras aqui em Mato Grosso. Obrigado por estar aqui conosco para transferir todo esse conhecimento, esse fomento de conhecimento para a sociedade, para entender um pouco do agronegócio e a importância da cooperativa dentro desse sistema, dentro dessa cadeia produtiva. Que é isso, Zé. A gente que agradece o convite de estar aqui colaborando, né? E também conversando, falando um pouquinho sobre cooperativismo no estado de Mato Grosso, os nossos desafios, as nossas oportunidades que a gente tem aí para os próximos anos. E dentro desse cenário, quais são as oportunidades de hoje que as cooperativas têm aqui dentro do estado de Mato Grosso e uma visão geral a nível de Brasil? Isa, o cooperativismo nasce muito, né? E ele está muito bem estruturado hoje, né? Principalmente para o pessoal do agro, com relação à questão ao ganho de escala. Né? Uhum. O grande diferencial que as cooperativas geraram em todos os sentidos e desde sua origem, não só em Mato Grosso, em todos os níveis, né, inclusive mundiais, é para você reunir pessoas, né, com propósitos comuns para gerar escala, né? Seja na prestação de serviço, seja no volume de compra ou no volume de venda. Né? Então, as cooperativas do estado de Mato Grosso, as agropecuárias, se fortaleceram muito nesse sentido. Muitas nasceram nos momentos de dores, né, nos momentos de quebra de safra, nos momentos de que insumos estavam muito caros. E eles conseguiram ganhar uma escala hoje que permite a eles, né, ter esse poder de negociação, tanto para compra quanto para venda, né, tanto para fornecedores quanto para o mercado consumidor. Então, esse ganho de escala, para você ter uma ideia, o último estudo que nós fizemos, nós vamos pegar uma média, né, de redução de custo de insumos para os produtores, né, dos cooperados agregados às cooperativas, uma média de 12% a 13% de redução de custo de produção. Isso é significante. Isso é significante, muito. Né? Principalmente em anos difíceis, como a gente está vivendo essa safra, né, da 23, 24 de soja, uma safra totalmente atípica para Mato Grosso. Quem conhece Mato Grosso sabe que não se tem falado nos últimos pelo menos 20, 30 anos de uma safra tão difícil quanto foi essa. Né? Se atrasou, teve muito replantio, a gente vai ter queda de produtividade, né, e queda, obviamente, também de produção atrelada. Mas nesses momentos que a gente reforça o papel do cooperativismo. Né? Essas cooperativas, esses cooperados vão ter um armazém, que eles têm produto, né? Eles vão ter uma queda de rentabilidade esse ano, mas também tem que se unir para achar a solução e também para ganhar ganho de escala na compra dos insumos para poder implantar a próxima safra. Então, esse é o grande desafio, né? Essa grande oportunidade que os cooperados estão vindo junto com as cooperativas hoje do agro. Né? Ganhar escala, né, para que eles consigam ter rentabilidade. Em anos bons, ter mais rentabilidade. Em anos mais difíceis, como esse que a gente está vivendo agora dessa safra, tentar, no mínimo, equalizar a conta. Olha a importância da cooperativa. Vou fazer uma leitura aqui, depois você me corrige se eu estiver errado. Mas, por exemplo, a crise sobre o armazenamento do produto. O proprietário individual, ele entrega para uma empresa se tiver vaga ou se não, coloca a céu aberto e fica condicionado a vender o seu produto a qualquer custo, porque senão ele vai perder e o prejuízo será maior. Exatamente. Olha a vantagem do cooperativismo. O cooperativismo, ele, logo no planejamento da safra, ele já tem uma negociação com custos menores dos produtos e insumos fertilizantes para aquele plantio. Tem a garantia de que ele vai estar colocando a sua produção no armazém dele como cooperado e tem por trás todo o conhecimento de comercialização para fora e negociação com os melhores índices no mercado internacional. Exatamente. Quais são outras vantagens dentro desse processo? Para as cooperativas que já chegaram no ponto da industrialização, quando você faz um pensamento de cadeia produtiva de ponta a ponta, ele é um ganho de escala enorme. Então você imagina, esse modelo já existe muito estabelecido no sul do país e cada vez mais chega no centro-oeste brasileiro. Né? Então você está falando de cooperados que precisam comprar insumos, fertilizantes, sementes, tudo mais. Isso é negociado pela cooperativa. A cooperativa ajuda a fornecer o crédito para esse cooperado. Às vezes numa cooperativa de crédito, às vezes através de crédito próprio. Né? Mas aí já vimos também um caso de intercooperação, as cooperativas de crédito entrando também nesse sistema. Né? Esses produtores que estão produzindo isso, e daí você tem cooperado que está produzindo soja, está produzindo milho, mas tem um produtor de suíno, tem um produtor de avicultura, tem um produtor de suinocultura, e essa produção de um cooperado passa para o outro. E aí você tem na outra ponta a cooperativa agroindustrializando isso. Né?
pegando essa produção dos cooperados e agregando valor. Porque um ponto bastante importante, né, que a gente tem que lembrar é o seguinte, e a gente tem falado isso muito, né, e conversado bastante com as cooperativas. A produção primária, que Mato Grosso faz enormemente bem e tudo mais, ele é interessantíssimo. Mas nós estamos olhando para mercados consumidores, nós estamos olhando para as tendências de mercado, o que o mercado tem falado. Então, assim, nós vamos produzir mais leite se às vezes o mercado está mais restritivo com leite. Eu sempre lembro, né, e sempre reforço, por exemplo, o papel das cooperativas lácteas e como elas entenderam que tinha um subproduto que passou a ser um produto importante, que é o soro de leite, né? Que era um produto que era quase, digamos assim, descartável, jogado fora, e que virou, né, um insumo para o whey protein, né, que é um produto aí altamente utilizado hoje por qualquer pessoa, seja para o pessoal que faz academia, mas quanto para idosos, para alimentação. Então, assim, teve uma mudança do perfil de pegar um subproduto e fazer ele virar um produto. Isso nós temos para etanol de milho, isso nós temos para o leite, isso nós temos para inúmeras situações. Então, olhar essas novidades ou o que esses mercados consumidores podem fazer para que o cooperativismo possa atender, pode ser também um grande nicho de mercado, porque a gente tem que lembrar, Mato Grosso é um estado que está longe dos grandes mercados consumidores e a gente tem que cada vez mais agregar valor. Quem não lembra aqui do milho a preço de 12, 13, 14 reais que a gente tinha antes das usinas de etanol de milho no estado, né? Por quê? Porque agregou sem garantia de compra. A cada 2 anos era uma confusão de preço, né? O produtor plantava e a gente crescendo em área. Então, realmente, isso daí é um ponto importante que o cooperativismo, como um sistema organizado de produção, pode sim ajudar muito seus cooperados, mas a gente sempre cita, né? Cooperativa, você tem sócios. E esses sócios cooperados precisam ter o mesmo propósito. Né? Eles têm que estar unidos no mesmo sentido, né? Com suas responsabilidades, com seus deveres, porque o cooperado também não pode usar a cooperativa e a cooperativa também não pode usar o cooperado. Então, tem que ser um processo de ganha-ganha entre os dois. Perfeito. E dentro desse processo hoje que nós estamos enfrentando, veio aqui na Forbes, a última publicação, dentro das empresas do agronegócio, 17 cooperativas se destacaram como, ali nós temos aqui as maiores. As maiores aqui, Coamo, Cevale, enfim. Lar, Frimeza. Alguns exemplos, né? Alguns exemplos. Então, alcançar aí 26 bilhões de rendimentos durante o ano de capital aí investido. Dentro desse desafio do Estado de Mato Grosso, que agora com essa reforma tributária, que ninguém sabe aonde vai parar isso, uma gestão governamental onde ela tem a maior taxa de energia do Brasil, alta, né? Um ICMS altíssimo e um desafio aí com a agroindustrialização. O sistema de cooperativismo não seria um processo natural de viabilidade para a agroindustrialização? Isan, a gente acredita tanto nisso, né, que o Sistema OCB tem um programa, né, para as nossas cooperativas hoje, que ele é estruturado o que nós chamamos de AgroSchool, que é um consultor internacional chamado Ortiz, né, que tem incentivado e conversado com as cooperativas aqui sobre esses processos de industrialização. Exatamente por quê? Você acabou de citar aqui, por exemplo, a armazenagem. A gente vai ter, né, por exemplo, nesse ano, essa conversa já é muito antiga, né, de que e a gente cada vez mais fala para os produtores, produtor sem armazém é um banco sem cofre. Perfeito. Né, eu sempre falo com o pessoal, existe banco sem cofre? Qualquer banco vai lá, faz uma unidade sem ter cofre. Né? Antigamente era mais comum, agora menos, né? Mas assim, de qualquer forma, o produtor, você vai pensar uma indústria, ela precisa ter um estoque, né? E o produtor precisa ter isso. Talvez não fisicamente, mas faça isso através de cooperativa. Porque você vai ganhar isso com escala, você vai ganhar com qualidade de produto, você vai ganhar com blend que você vai conseguir fazer, né, dessa produção. Às vezes tem um cooperado que está com um produto um pouco melhor, outro um pouco pior. Isso faz o blend, chega no padrão. Né? E essa agroindustrialização, ela precisa acontecer no Estado de uma forma mais efetiva. O Estado tem feito seus mecanismos, mas está muito claro na reforma tributária, né, do que já se passou de reforma tributária, que a gente passou uma tributação de consumo, né? E o que acontece? A tributação de consumo, ela ela é muito importante e interessante para estados populosos. Perfeito. A gente precisa lembrar que Mato Grosso tem pouco mais de 3.300.000 habitantes. Sim, né? Um bairro de São Paulo. É uma grande Campinas, né? Uma grande fazendo Campinas, uma comparação. Então, o que acontece? Quando você tem um estado com essa sistemática primeiro, um tamanho enorme, né? Com pouca população, você precisa agregar valor em outros sistemas. Né?
Então, sim, isso é uma preocupação que Mato Grosso do Sul também vai ter, que Goiás também vai ter, de se industrializar. E outra, a gente estando mais longe. Então, como nós vamos fazer com a reforma tributária? Se, por exemplo, o FDR, que é o Fundo de Desenvolvimento Regional, isso foi falado, isso é público, né, que você vai ter menos repasse para Mato Grosso desse fundo. Num estado que precisa construir 22 mil quilômetros de estrada. Né, é o estado que mais precisa construir estrada. Então, como que ele vai fazer sem esse recurso? Então, assim, a gente precisa industrializar o estado. O governo do estado tem feito seu papel, né, o secretário César, poucos dias, falou da questão da ZPE, que é uma excelente oportunidade para algumas empresas que queiram vir se instalar em Mato Grosso, né, ou que os próprios cooperados ou pessoas interessadas no estado que possam estruturar isso, mas a gente precisa virar essa chave, né, para industrializar. Isso tem acontecido com as usinas de etanol de milho, a gente vê casos, por exemplo, de Primavera do Leste trazendo muita indústria para lá, mas cada vez mais agregar isso. E o papel do cooperativismo nisso é unir essas forças. Por quê? Vamos fazer um parênteses aqui, Taizan. Imagina que a gente tem hoje estruturado dentro do estado 40% da produção agrícola do estado, entre 33 a 38, tá? Se você pegar entre soja, milho e algodão. Então, estou chutando em 40% de dados passam dentro das cooperativas. Qual é o volume de soja, milho, algodão, feijão, arroz, painço que passa dentro dessas empresas? Falando do agroindustrial. Então, nós temos o segundo passo. Então, nós estamos produzindo primária. E aí, nós vamos chegar na segunda fase do suíno, da avicultura, do carneiro, da piscicultura. Então, tem toda uma unidade para isso. Você citou piscicultura agora aqui. Por exemplo, a gente tem as cooperativas minerais, né, que são casos excepcionais de uma integração muito bacana entre uma produção com outra cadeia produtiva que a gente pensa no primeiro instante que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Quando você faz a mineração, né, você faz uma cava. Né, precisa se perfurar uma cava para isso. Depois que se encerra a mineração, o que você faz com essa cava? Você tem que fazer ou uma recuperação, tampar aquilo, fazer um plantio de árvore, ou você pode usar aquilo como estrutura de piscicultura. Exatamente. Nós já temos isso no estado de Mato Grosso. Né? O caso aqui, eu cito sempre da Cogavep, lá de Peixoto de Azevedo, mandar um abraço para o presidente Gilson Cambuim, lá, também presidente da Federação das Cooperativas Minerais, que faz um trabalho excelente nesse sentido. Então, você tem inúmeros polos ali de produção já de piscicultura, que agora o próximo passo tem que montar em unidades industriais para poder esse peixe sair de lá industrializado. Por quê? Porque, de novo, está se pegando que em tese seria um problema para eles, né? Mas se achou uma solução de integrar com a piscicultura e fazer isso crescer. Né? Então, assim, a gente precisa que o Estado venha e as pessoas entendam isso, e as cooperativas estão dispostas a fazer esse processo. Só que, de novo, lembrando, que para isso vir, você precisa ter oportunidade de pessoas virem se capacitarem, que é o que o Sescope faz. Você precisa ter a capacidade também de redução de tributos, porque você está longe da produção, né? Então, assim, não tem condição de você tirar um produto. A gente tem, por exemplo, imagina a concorrência, Exan, que se tem de algumas cooperativas do Estado, e a gente tem um caso, por exemplo, de uma cooperativa importante do setor lácteo, que é a Copernova, que está em Terra Nova do Norte. Ela pega a produção dele, de queijo, de tudo lá, e manda para São Paulo. São 2.400 quilômetros saindo de Terra Nova para lá. E ele está concorrendo, às vezes, com um produtor do Paraná, de Santa Catarina, de Minas, que está ali do lado dos grandes produtores lá. Né? Então, esse diferencial de distância, ele só vai resolver com logística, que aí a reforma tributária precisa possibilitar que o Estado faça isso, né? Com ferrovias, um trabalho importante que o governo do Estado tem feito, mas também que a gente tenha competitividade, porque nós estamos competindo com o mundo inteiro hoje. A verdade é essa. Né? Então, a gente precisa ganhar escala nas cooperativas, nos negócios, para poder ter rentabilidade. O planejamento estratégico do cooperativismo, que está na faixa de 33 bi, com uma previsão para 2027 chegar em 100 bi, qual que é essa estratégica, no qual pilares está alicerçado esse processo aí para estabelecer um percentual tão grande em tão pouco tempo de rentabilidade? Isan, o sistema OCB, né, nacional, ele criou, dentro do planejamento estratégico, uma meta que a gente pudesse gerar o que a gente tem chamado de 1 trilhão de prosperidade, né? Pensando isso em cadeia nacional. O que acontece hoje? O sistema cooperativista brasileiro, ele tem uma receita, né, do ano de 2022, 2023 a gente ainda vai fechar nos balanços das cooperativas agora, na faixa de 520 a 530 bilhões de reais, certo? Mato Grosso hoje contribui com isso na faixa de 32 a 33 bilhões. A unidade nacional criou essa meta de 1 trilhão de prosperidade e para o Estado a gente criou uma meta de 100 bilhões até 2027. E você me pergunta, Frederico, vocês estão pensando então em 3 anos em quase triplicar o tamanho de vocês aqui. E a gente acredita que isso é muito possível, muito factível, Zan. Por que isso?
Primeiro que a gente vê os sistemas de crédito, e quando a gente fala de cooperativismo, a gente não está falando só de agro, só de crédito, nem só de transporte, nem só de mineral. Nós temos os grandes 7 ramos que a gente chama, mas todos eles estão numa expansão muito forte, né? Só para você ter uma ideia, no último ano nós tivemos um crescimento de 14% de número de cooperativas instaladas em Mato Grosso, né? 14? De todos os ramos. 14%? 14%, fechamos o número ontem. Então, o que acontece? Isso parte do crescimento, por exemplo, do cooperativismo de crédito, que tem se mostrado, além de uma diretriz também do Banco Central, de que o cooperativismo deve ocupar 20% do share de mercado nacional de recurso de financiamento, de financeiro, eles têm crescido e mostrado muito trabalho para a comunidade, né? Então, quando você é cooperado numa cooperativa de crédito, é muito claro para quem opera, a taxa de juros é mais reduzida, o custo de operação é muito menor, você tem uma participação local, porque o resultado fica local. Então, é você que é um empresário, que é cooperado, que pega esse recurso e aplica ali. Tem muitos municípios que ele tinha que andar 80 quilômetros para pagar um boleto. E hoje não, ele tem a cooperativa de crédito ali no município dele, ele faz parte. Então, exatamente. Isso é um avanço. A malha de agências das cooperativas de crédito, por exemplo, Mato Grosso, hoje nós atualizando o nosso número para 142 municípios, né? Acabamos de atualizar esse número, né? O estado mudou, né? Criação de mais um município. O estado, as cooperativas estão presentes em 94% desses municípios. Então, você imagina, é muito difícil você ter um município ou um distrito que você não tenha uma agência. Eu costumo citar aqui, para quem é da região ali de Primavera, quem sai de Primavera para Campinápolis, a gente tem um pequeno distrito, né, entre as duas cidades, tem lá um posto de uma cooperativa, né, para atender aquela comunidade. Isso é inclusão, né? Essas pessoas, às vezes, estão longe do sistema de crédito, precisa de um Pix, precisa de um cartão, precisa de inúmeros fatores. Então, o cooperativo de crédito tende a crescer muito nesse sentido, né? O cooperativismo agropecuário também no estado, ele está cada vez mais forte e cada vez mais se entendendo, Izan, que esse ganho de capital precisa ficar para o produtor, né? E a gente tem discutido isso bastante, inclusive até no próprio Fórum Agro, que reúne todas as entidades do agronegócio. Não tem porquê, né, e não há problema, né, das indústrias, né, virem para cá. Mas por que o resultado precisa estar na indústria e não pode estar em quem está gerando o resultado? Perfeito. Né? Quem está produzindo na ponta. Perfeito. Isso também vai passar por uma profissionalização dos cooperados, né? De entender esse negócio e entender esse mercado que eles estão Até porque a taxa de risco maior é no processo de produção. Exatamente. Né? E aí você vê, por exemplo, as cooperativas de transporte, que têm crescido bastante no estado também, exatamente por quê? Puxada pelo agro e puxada pelo crédito. Né? Então, assim, esse crescimento vem das cooperativas minerais, das cooperativas de crédito, das cooperativas de trabalho, da cooperativa agro. Então, tudo isso gera, dentro dos indicadores que a gente tem visto, e também de um estado que a gente precisa lembrar, que cresce com PIB acima do PIB chinês. Né? Antigamente, nosso orgulho era falar, a gente cresce no ritmo chinês. Não, pessoal, a gente cresce acima do ritmo chinês atualmente. Né? Então, é um estado que nos possibilita isso. Então, essa meta está factível, as cooperativas entendem que isso seja possível, né? Estabelecemos essa meta para 2027, e o papel da OCB é apoiar com diretrizes institucionais, políticas, mas também com estudos técnicos, com estudos de implantação de negócios e de oportunidades, exatamente por isso. Né? A própria, por exemplo, a própria vinda desse consultor internacional, que é o Ortiz, para a OCB, tem muito nesse sentido. Por quê? Porque ele tem essa visão internacional. Ele foi presidente do Rabobank, ele foi o cara, a pessoa que implantou junto ao Itaú toda a parte de agronegócio. Então, tem um conhecimento espetacular. Geopolítica internacional, comercialização, deve ter uma bagagem muito grande aí. Exatamente. Isso o Estado usufrui, o cooperativismo usufrui. O geopolítico crescimento do Estado de Mato Grosso, ele também está projetado por um crescimento em função da agroindustrialização. A pergunta, a OCB de Mato Grosso tem sido demandado pelo governo do Estado para participar das políticas públicas dentro desse processo? Izan, nós temos uma parceria muito boa com o governo do Estado. Tá? A gente tem, o secretário César é um parceiro, sempre que há uma situação que ele entende que tem uma oportunidade de cooperativismo, a gente conversa sobre isso. Né? A própria Secretaria de Agricultura Familiar também, com a secretária Teté, com o próprio alemão que estava na Empaé, tem essa abertura. Exatamente por quê? Porque se entende que, e isso é um ponto importante, né, de um governo que a gente tem visto aí, cada um tem seu papel. Né? E a gente sempre, como costuma falar isso, é só para as entidades, né? Quer dizer, qual é o papel da FAMAT, qual é o papel da FIENTE, qual é o papel da OCB, cada um tem seu papel. Né? E quando esses papéis estão bem estabelecidos e entre os atores isso está bem estruturado, você tem ganho para todo mundo. Né? Então não faz sentido, por exemplo, a gente inventar uma criação, estávamos conversando ontem,
por exemplo, da OCB querer criar uma tag das cooperativas. Isso não faz sentido quando o Senar faz isso tão bem quanto faz. Né? Né? E que existe uma parceria. Falou, então, as cooperativas precisam desse serviço, vamos fazer uma ponte entre isso? Isso funciona muito bem. Quando a gente fala do governo do Estado, há sim uma sintonia, tanto do governo do Estado quanto dos municípios. Né? Recentemente, agora em dezembro, por exemplo, nós ajudamos a estruturar uma cooperativa aqui no município de Cuiabá, por uma demanda da prefeitura, com o pessoal aqui da agricultura familiar da Baixada Cuiabana, que precisava entender essa modelagem, como que eles iam fazer o processamento da produção. Então, esse trabalho ele é um trabalho muito de ganha-ganha, primeiro pelo reconhecimento que o Estado tem, né, sobre o setor cooperativista, sobre a importância que o setor tem, e é o nosso papel institucional de cada vez mais mostrar e também fazer com que as cooperativas entendam também o outro lado, né, do governo do Estado, que nem sempre consegue fornecer tudo que se pode, né, existem limites, mas também há uma parceria importante, né, e respeito entre o governo e o setor cooperativista quanto a demandas ganha-ganha, tanto no trazer cooperativas e se criar cooperativas, estruturar negócios, como também do governo do Estado e entender demandas que às vezes afetam todos. Né? Eu sinto muito um caso, né, de sucesso que a gente teve dessa ação, foi de uma situação de fertilizantes há pouco mais de 1 ano e meio atrás. Né? Nós teríamos, crise que nós tínhamos... Quando a gente teve uma crise e havia uma tributação nova, e o governo do Estado entendeu, falou assim, olha, não tem sentido, do jeito que a tributação está vindo hoje, ela viria misturadora cooperativa, cooperativa cooperado. Então, assim, você vai ter, você vai tirar a competitividade do cooperado. E o governo do Estado foi muito feliz em entender, quando a gente mostrou isso para eles, falou, não faz sentido, faz uma ponta na outra. Eu falei, é isso que a gente precisa. Eu não quero diferença, eu quero competitividade igual aos outros. Né? Só que eu não posso ter um caso a menos. Né? Então, essa parceria, né, e esse respeito do governo do Estado e das secretarias, né, com o cooperativismo, e obviamente nós, da mesma forma com eles, né, sempre de forma muito respeitosa, levando estudos, né, porque exatamente essa situação de demonstrar a realidade, eu acho que isso é um ponto importantíssimo que o governo do Estado tem, né, e as prefeituras têm. Vou te falar um caso, por exemplo, muito importante que a gente vai viver agora. A importância, né, de se avaliar a situação que vai ficar a safra atual. Né? Você imagina, se a gente tivesse todos esses produtores que tiveram problema aí, resolverem não arcar com seus compromissos. O que vai acontecer com o sistema de contrato de empresas, o que vai acontecer com o sistema de contratos bancários, o que vai acontecer com tudo que está atrelado ao agro. E trazer isso vira uma bola de neve. Dentro do judiciário, uma recuperação judicial que muitas vezes é 15, 20 anos... se isso vinha a acontecer. Exatamente. Então, o que a gente precisa entender é o seguinte, no caso específico das cooperativas, quando um cooperado ele pede uma recuperação judicial, ele não pode afetar a cooperativa. E por que ele não pode afetar a cooperativa? Porque você não pode pedir recuperação judicial do que você é sócio. Perfeito. O cooperado, ele é sócio da cooperativa. Então, eventualmente, o recurso que ele tomou da cooperativa, um empréstimo e tudo mais, hoje existem inúmeros julgados, está previsto na lei, que esse valor, né, esse negócio que ele tem com a cooperativa, ele tem que estar excluído da recuperação judicial. Ele não pode estar incluso. Né? E é preciso que o judiciário reconheça e respeite essa legislação e essa decisão, exatamente por quê? Porque você pode ter uma bola de neve, e é uma preocupação muito forte que nós temos hoje. E isso é por quê? Porque isso já se viu acontecer em outros estados. A gente precisa lembrar, os estados do Sul tiveram inúmeras perdas nos últimos 3 anos. O que aconteceu foi que seguradoras quebraram no sul do estado, no sul do país, perdão. Muito provavelmente, se você conversar com qualquer produtor da região sul do país hoje, o prêmio do seguro rural dele deve ser de 30% a 40% maior do que os outros. Olha aí. Ele não consegue contratar. E para eles é importantíssimo. O seguro rural, para Mato Grosso, ele não era tão necessário, começou a se mostrar agora na última safra. Mas isso vira uma bola de neve, porque você precisa de uma proteção, fica muito caro, não se contrata, porque também quem está fornecendo o seguro precisa entender como vai acontecer. E se ele tem 1, 2, 3 quebras, acontece. É um caso, por exemplo, que a gente tem de seguro de um veículo específico que se rouba muito no estado de Mato Grosso. Todo mundo sabe o que veículo eu estou falando e quanto custa o seguro de um veículo desse. Por quê? Porque se rouba muito, algum problema tem. Então, eu estou fazendo esse parâmetro, mas a gente tem que entender o seguinte, o que pode acontecer com a safra de Mato Grosso com a previsão que a gente tem hoje, né, de uma quebra de produção de pelo menos entre 18% a 25%, isso não está consolidado, tem muitos números rodando aí. O que a gente vai ter de problema de quebra de contrato com as empresas, porque não tem produto para entregar. O que não tem produto, pessoal, bacana, se conversa, se negocia, porque eu realmente não tenho produto. O problema é quando se tem o produto, eu estou escondendo o produto.
Aí já entramos na má fé, né? E aí Na é má fé, completo. né? E aí a indústria pesa isso, É. porque ele fala assim, olha, aquela pessoa não é correta. Uhum. E, de novo, o mundo é pequeno, as pessoas conhecem as outras. Sim, Né? sim, Então, sim. essa seriedade é uma coisa. Outra seriedade é com relação à questão contratual, de contratos bancários. Se renegocia, se joga para frente, o papel institucional das entidades de conseguir crédito, de renegociar, ok, a gente precisa fazer isso acontecer. Mas sempre tomando muito cuidado para que o fato de um fator climático terrível que aconteceu esse ano não se torne insumo para negociações espúrias. Né? E estou falando de espúria porque eu acho que realmente é esse o ponto. Sim. Né? É a maior preocupação hoje dentro do agronegócio, é justamente isso. Isan, e não tenha dúvida, isso permeia toda a sociedade. Isso não atinge o agro, isso atinge a todos nós. Né? Porque se o crédito para inúmeras pessoas houve problema, você vai ter problema no crédito seu pessoal, no meu pessoal, da pessoa que está no dia a dia. Né? Porque isso reflete em toda a cadeia e toda a sociedade. Então, a preocupação, né, com relação, né, a essas boas relações que a gente tem também com o judiciário é de demonstrar, né, que casos específicos têm que ser tratados de casos específicos, mas casos de recuperação judicial, né, que claramente é para efeito só de renegociação e que não tem benefício, né, na verdade é só para se ajudar numa situação, realmente vai ser um desafio grande que a gente tem e que a gente espera, né, que o judiciário, com toda a responsabilidade que tem, avalie isso também e também entenda esse papel, quando se fala das cooperativas, de que o cooperado é sócio. Né? O sócio não pede recuperação judicial da sua empresa. Né? Você, jamais acontecerá, espero, mas o dia que você precisar fazer uma renegociação, você não faz a renegociação com a sua empresa e deixa de pagar a sua empresa. Né? Então, não faz sentido isso. Perfeito. O Poder Judiciário hoje do Estado de Mato Grosso já tem uma linha de trabalho junto do agronegócio muito bem estruturada e com projetos de avançar isso aí. O que nós podemos refletir nesse momento é que nós falamos do produtor rural ligado, focado na agroindústria, de produção de grãos, de proteínas animais aí, mas na pecuária há uma resistência muito grande em relação dos pecuaristas se reunirem e trabalhar em cooperativismo. Qual é a tua análise sobre esse assunto e o que pega aí dentro dessa classe produtiva da pecuária e não abraçar o cooperativismo? Isan, a gente tem conversado bastante com o setor pecuário, né? A última quebra das arrobas que tivemos de preço aí, né? Esse assunto se tornou de novo muito forte, né? Existem 3 iniciativas um pouco mais estruturadas, uma na região sul do estado, uma na região do Sinop, uma na região do Vale do Araguaia, né? Que começaram a estruturar isso. E o grande desafio dessa questão volta para o que eu te falei no início. Nós estamos enxergando o mercado consumidor que a gente precisa. Ninguém tem dúvida que os produtores são excelentes produtores, que eles produzem bem, produzem com qualidade. Só que esse produto vai ser, vamos imaginar hoje assim, a expertise desses produtores não está na venda do produto acabado na ponta. Ele está na venda do bovino para o frigorífico. E aí tem uma expertise de montar o frigorífico, de estruturar uma operação de frigorífico, uma operação de venda de varejo, né? De venda para mercado, de venda para em boutique, de venda em loja, que é essa próxima estruturação que a gente está conversando com eles. Fala assim, olha, o processamento bovino, você fazer o abate, isso daí, vocês sabem fazer isso, não há dúvida disso. Mas precisa abrir um mercado para consumidor. E aí vamos voltar para a situação do estado de Mato Grosso, 3.300.000 habitantes. Esse mercado vai ser Mato Grosso? Muito provavelmente não. E a gente precisa lembrar, Isan, né, para quem viaja aí ou já viajou, a gente fala há 10 anos atrás a diferença do que se fala, né? E quando se viaja para fora, se fala muito assim, a carne argentina. Né? Você vai para a Europa, né, você vai para os Estados Unidos, você vai para outros países, eles falam assim, a picanha argentina, a carne argentina. O que se ficou foi a Argentina e Uruguai. Se você for hoje em alguns restaurantes de Cuiabá, e não é de carne muito especial, são restaurantes né, normais, parrilheiros ou churrascarias, você come uma carne de igual qualidade que se tem na Argentina ou no Uruguai. Né? Houve uma melhoria genética muito grande. E a gente precisa lembrar, né, que o ponto dessa questão dessas cooperativas agora é realmente estruturar como fazer o negócio, fazer a venda no varejo na ponta. E a gente tem apoiado isso daí junto com alguns parceiros e a gente acredita que isso pode acontecer primeiro no mercado interno. Se depois isso vai para o mercado exterior, é um outro negócio. Mas para o mercado interno a gente acredita que isso pode acontecer em Frederico, muito obrigado. Infelizmente nós estamos chegando ao final aqui.
Eu gostaria que você fizesse as tuas considerações, mas eu já quero te agradecer por estar aqui conosco, prestando essas informações. Que é isso, Zan. A gente agradece a importância aqui do Pensar Agro como um canal de comunicação não só do agro, mas setorial, né? Falando sobre as boas práticas, falando sobre bons negócios, e o que a gente precisa realmente é disso, né? De que as pessoas divulguem os bons trabalhos que a gente faz, né? E o tanto que é a importância da comunicação de boas ações, né? A gente tem visto tanta comunicação de coisa que não é boa, e vamos falar mais de coisa boa, do que está acontecendo de legal, né, do que tem importante no Brasil, né, o que Mato Grosso está fazendo de bom, o que as cadeias estão fazendo de bom, e o teu programa, né, quero te parabenizar, porque ele faz exatamente isso, é dar voz, né, para boas iniciativas, que a gente possa cada vez mais ganhar escala, e conte com a OCB, né, com o sistema cooperativista aqui do Estado, para que a gente esteja junto nisso aí. E conte conosco. Agradeço a você que tem nos acompanhado e que a fonte infinita do amor incondicional possa trazer paz e alegria a todos nós. Até a próxima.